Olá pessoal, professor Lucas falando. Nesta sessão de vídeos, nós exploraremos o mundo microscópico das células. Falaremos um pouco sobre fisiologia celular, ok? Vamos iniciar o nosso estudo pela célula animal. Então o que é que eu fiz? Eu peguei um fígado de uma pessoa, vou fazer um corte nesse fígado para visualizar o tecido. Do tecido eu vou isolar uma célula chamada de hepatócito, ok? Aqui nós visualizamos essa célula. Veja que essa célula ela é delimitada por uma membrana, né? Uma membrana fina aí, chamada de membrana celular, ok? Que é essa estrutura aqui. Eu vou delimitar ela de outra forma para que você possa visualizar a estrutura que eu estou me referindo. Essa é a membrana celular. É ela que delimita toda a célula. Podemos visualizar também outra estrutura importante no centro aí dessa célula, chamada de núcleo, que é essa estrutura em roxo que você observa. Nas células eucariontes, né, esse núcleo ele está bem delimitado por uma membrana chamada de membrana nuclear ou de carioteca. Você pode chamar de membrana nuclear, de envoltório nuclear ou de carioteca. Eu vou dar uma aproximação aqui maior para que você possa visualizar essa membrana. Veja, esta membrana mais interna que recobre o núcleo é a membrana nuclear ou carioteca, que nas células eucarióticas, como eu falei, ela existe. Nas células procarióticas não existe essa carioteca, não existe essa membrana que envolve o núcleo. A primeira estrutura que eu quero explorar com vocês, de verdade, né, aprofundar, é o citoplasma. O citoplasma, ele é um espaço intracelular de dentro da célula entre a membrana plasmática, e o núcleo. Então, todo o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo é chamado de citoplasma. Dentro do citoplasma, nós temos diversas estruturas. Você vê aí, por exemplo, as mitocôndrias em amarelo, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom para que você observe. Nós temos as mitocôndrias em amarelo, né? Nós temos o aparelho de Golgi, que é outra organela. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para você poder visualizar isso melhor. Aqui nós temos um aparelho de Golgi. Nós temos outro aparelho de Golgi aqui, ó, circular para você ver. E na região mais superior da célula, nós temos outro aparelho de Golgi também. Posteriormente, nós veremos a função dessa organela, ok? Nós também temos vesículas aqui, ó. Nós temos várias vesículas. Temos também o citoesqueleto, que são esses filamentos que você observa dentro da célula. Veja, tem vários filamentos aí, né? Fiozinhos. Vou marcar aqui, ó, citoesqueleto. Entre outras estruturas que nós exploraremos. Todas estão no citoplasma, que é esse espaço entre o núcleo e a membrana celular. Dentro da célula, cobrindo todo o interior, com exceção de dentro do núcleo, nós temos o citosol. O citosol, ele é um fluido gelatinoso. Ele pode ser chamado também de hialoplasma ou de citoplasma fundamental. Fazendo uma analogia para você conseguir imaginar bem o que seria o citosol, vamos imaginar uma bexiga. Essas bexigas de encher, de festa, né? Se nós enchermos essa bexiga de ar, todo o espaço interno dela seria o citoplasma. Aí você diz, professor, mas está faltando o núcleo, né? Ok, então vamos colocar uma bolinha de gude dentro dessa bexiga para representar o núcleo. Então todo o espaço de dentro dessa bexiga, entre aquele elástico dela, aquele material, e a bolinha é o espaço chamado de citoplasma. Agora a gente vai encher ela de água. Toda essa água que envolve o interior dessa bexiga é chamada de citosol, ok? Uma analogia para você perceber aí
melhor o que seria esse líquido viscoso, gelatinoso, chamado de citosol. O citosol ele é composto 80% de água, aproximadamente, e diversos outros componentes. Você tem no citosol as organelas, né, imersas nesse citosol, e nós podemos encontrar sódio, íons potássio, íons cálcio. Você pode encontrar íons magnésio, íons cloro, fosfatos, sulfatos, glicose, aminoácidos, gorduras, oxigênio também aí dissolvido, gás carbônico. Então também você tem um pH que costuma ser aproximadamente 7 e várias proteínas, enzimas e outras estruturas aí. No citoplasma estão ocorrendo intensas reações químicas que permitem que a célula funcione da forma adequada. Essa estrutura é a composição básica do citosol, que é o líquido. A próxima estrutura que nós vamos explorar são as mitocôndrias. As mitocôndrias são essas marcadas de amarelo aqui. Professor, faz o seguinte, dá um zoom bem grande na mitocôndria para que nós possamos estudar as suas estruturas. Perfeito, vou fazer isso agora. A mitocôndria ela é formada por uma membrana externa e uma membrana interna. Perceba que essa membrana interna, deixa eu dar um zoom aqui melhor, ela vai se contorcendo aí, né? Vai se contorcendo para dentro da mitocôndria, formando estruturas que nós chamamos de cristas. Então aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, outra aqui e outra aqui. Esse líquido que você vê aí dentro da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial. Nessa matriz mitocondrial, nós podemos encontrar ribossomos, que eu estou representando em verde. Ribossomos são organelas que fabricam proteínas. Nós vamos estudar melhor eles posteriormente. E nós temos também DNA aqui, certo? Dentro da matriz mitocondrial. Veja que por possuir DNA, isso dá uma certa autonomia à mitocôndria. Ela pode se dividir de forma autônoma em relação à célula. A última estrutura que nós podemos explorar aqui dentro da mitocôndria é um espaço que tem entre a membrana externa e a membrana interna. Veja que esse espaço aqui não é preenchido por líquido, não é preenchido pela matriz mitocondrial. Esse espaço nós chamamos de espaço intermembranoso, entre a membrana externa e a membrana interna. Professor, me diz aí qual a função agora dessa organela, já que nós estamos falando em fisiologia celular. Perfeito. A principal função das mitocôndrias é metabolizar ou quebrar carboidratos e ácidos graxos para gerar energia. As células eucarióticas usam energia na forma de uma molécula química chamada de ATP. ATP significa trifosfato de adenosina. As principais funções que nós podemos citar da mitocôndria é o metabolismo energético, é a produção de energia para a célula e também a respiração celular. A respiração celular ela é um processo de oxidação de moléculas orgânicas, como, por exemplo, a oxidação de ácidos graxos e glicídios, que são os carboidratos. Em especial a glicose, que é a principal fonte de energia utilizada pelos organismos heterotróficos. A glicose é proveniente da alimentação. Lembre-se que a glicose, ela é produzida pelos organismos autotróficos através da fotossíntese. Os organismos heterotróficos, eles precisam ingerir a glicose. Já os organismos autotróficos, eles produzem a glicose através da fotossíntese. Essa glicose ela é convertida em gás carbônico e água, produzindo moléculas de ATP, moléculas de energia para a célula, as quais são usadas em diversas atividades celulares.
Esse processo de produção de energia, ele é muito eficiente, pois são produzidas cerca de 30 moléculas de ATP para cada molécula de glicose, cuja capacidade de armazenar energia ela é maior do que qualquer motor construído pelo ser humano. A degradação, a quebra da glicose, ela envolve diversas moléculas, enzimas e íons, e ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise. Só que a glicólise ela não ocorre na mitocôndria. A glicólise ocorre no citosol das células, ok? Que é aquele gel que nós falamos. Mas a respiração celular não é formada só pela glicólise. Ela é também formada por o ciclo de Krebs e pela fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial. Então, ele está acontecendo aqui na matriz mitocondrial. Já a fosforilação oxidativa, ela ocorre na membrana interna da mitocôndria, ok? Ela está ocorrendo aqui, na membrana interna da mitocôndria. Isso é muito importante, cai muito em questões do vestibular, né? E é uma informação preciosa para que nós possamos passar adiante. Então, visto a estrutura e a função das mitocôndrias, nós podemos aqui concluir a nossa aula para que ela não se estenda muito e nas próximas aulas nós exploraremos melhor outras organelas, outras estruturas importantes da célula, ok? Acompanhe-nos, se curta a nossa página, né? Comente, dê as suas sugestões aí para as próximas videoaulas. Espero que você esteja gostando e até o próximo vídeo.